Olá, tudo bem? Você tem se sentido inseguro, insegura na tua relação afetiva? Aquelas mirabolantes fantasias estão brotando e você fica entendendo o que será que pode estar acontecendo para a pessoa não te ligar de 15 em 15 minutos? Então vem comigo, vamos conversar um pouquinho sobre o que é esse tal ciclo da insegurança, que eu acho que você está nele. Meu nome é Erika Escândalo, sou analista do comportamento e quero te mostrar o caminho para uma relação saudável, sólida e que te satisfaça. Como? Observando e questionando alguns comportamentos que você mesmo apresenta. Vamos lá? A insegurança, que é o nosso tema de hoje, ela está presente em muitos relacionamentos. Agora, você sabe me dizer por que nós somos inseguros nas nossas relações? Bom, sem grandes delongas, insegurança significa medo. Medo do quê? Sim, medo de não ser bom o suficiente para ser amado, medo de ser trocada, medo de não estar atendendo às expectativas do outro, medo de não conseguir achar a forma certa de expressar o meu amor e outros inúmeros medos que a gente tem quando a gente está numa relação. E o que acontece quando eu começo a ficar com medo de que se eu estou agradando ou não? Se eu estou sendo aprovada pelo outro ou não? Eu peço provas. E no caso da relação afetiva, que tipo de provas eu peço, gente? Provas de amor, isso mesmo. Ligações ao longo do dia, eu peço visita surpresa, buquês de flores, chocolates, eu peço mimos, jantares especiais e assim, de acordo com a vida de cada um de nós, a gente vai entendendo o que o outro tem que fazer para me mostrar que ama. Tem algumas condições em que a gente, inclusive, entende que a gente não precisa falar tudo aquilo que a gente quer, que é uma grande prova de amor, o outro entender, olhar para mim e já saber o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando. Isso normalmente é uma grande prova de amor que a gente entende nas relações. Tanto diretas quanto indiretas, as provas de amor são solicitadas por cada indivíduo inseguro e quando elas são solicitadas em demasia, ou seja, quando elas são muito solicitadas com frequência, então eu te ligo para perguntar o que você está fazendo, se você está pensando em mim, prova direta de amor. Quando você faz alguma coisa que eu não gosto muito, aí eu fico com aquela cara emburrada, chateada, só esperando o quê? Que você venha e me pergunte: poxa, mas o que foi que você está chateada? Aí eu vou dizer: nada, tudo bem, né? E aí você vai e fala: não, mas me conta o que aconteceu. Ou seja, gente, estou pedindo provas de amor indiretas. Quando eu te pergunto assim: o que você vai fazer no sábado pela manhã? Esperando o quê? Que você diga: nada, amor, tô aqui à disposição para a gente ficar junto. Uma prova de amor. Às vezes, quando você diz: eu vou sair com fulano, eu vou fazer tal coisa, já vira uma prova de não amor. Como assim você vai fazer outras coisas que não ficar comigo? Quando a gente está muito inseguro na relação, essas confusões começam a acontecer. Porque a gente fica com muito medo de não estar sendo aprovado, de que alguma coisa na relação não esteja satisfatória para o outro e que o outro simplesmente, vai cair fora da relação. E eu começo a pedir essas provas para me certificar de que está tudo bem, né? Muitas discussões, muitos questionamentos, muitos pedidos. Eu tento adivinhar tudo que a pessoa quer, eu tento agradar tudo que a pessoa deseja e vou me desgastando, desgasto a pessoa. E aí o que acontece, gente? Em vez da relação gerar proximidade, ela gera distanciamento. A gente começa a discutir, eu começo a achar muito chato você toda hora ficar me ligando, toda hora querer falar comigo. Eu estou trabalhando e você fala: poxa, você não me ligou uma vez à tarde. Eu digo: poxa, mas eu estou trabalhando, eu estava em reunião, estava em atendimentos. Mas então você não liga para mim, você não pensa em mim. Cobranças super diretas. Ou simplesmente essa cobrança de você não me ligou ontem, você não me ligou antes de dormir, você não estava pensando no que a gente falou, eu te falei uma coisa, você não se lembra mais. Tudo isso são provas de amor que a gente vai normalmente pedindo, mas quando eu estou insegura, eu vou insistindo e pedindo com muito mais frequência. Quando eu faço isso, a tendência é que as pessoas fiquem indispostas umas com as outras e se afastem. E quando eu me afasto,
Como que você acha que eu me sinto? Mais segura ou mais insegura? Exatamente, eu me sinto mais insegura e aí eu preciso de mais provas de amor e eu começo a fazer mais pedidos e mais me afasto da relação. E é isso que eu estou chamando de ciclo da insegurança. Você está nesse ciclo? Você tem sentido que você tem pedido muitas provas de amor para a tua relação? Então a gente precisa começar a pensar, por que será que você anda com tanto medo? Primeiro item que é importante a gente considerar, o medo pode vir da baixa estima. E o que é baixa estima? É aquele sentimento que a gente vai construindo ao longo da nossa vida que diz pra gente, que nos dá tranquilidade e segurança de que a gente é aceito e que a gente é amado do nosso jeitinho. Quando eu digo que uma pessoa tem baixa estima, ela tem um sentimento de que ela não vale a pena ser amada. É uma pessoa que questiona se tem qualidades, é uma pessoa que se questiona se ela é boa o suficiente para manter uma relação. Será que você tem esse sentimento? É importante começar a se observar, porque a depender de como você se sente, isso vai causar uma série de questões na tua relação. E observe também o teu parceiro, a tua parceira, porque a depender também de como ela se sente, se essa pessoa também tiver baixa estima, é sinal de que ela vai vir com muito mais cobranças para esse relacionamento. E a gente vai precisar ter estratégias diferentes para lidar com isso. Uma outra possibilidade em relação ao medo nas relações que geram insegurança é de que eu tenha tido relações anteriores mal sucedidas, onde eu fui traída, onde não deu certo, onde eu investi muito e recebi muito pouco. E aí eu coloquei uma regra na minha cabeça. Todas as vezes que eu ligo para a pessoa e ela não me atende, é porque ela está com outra pessoa. Ou todas as vezes que as pessoas não dedicam o mesmo esforço que eu dedico a elas, é porque elas não gostam o suficiente de mim. Outra regra que eu posso ter na minha cabeça, as pessoas têm que demonstrar o sentimento delas por mim, assim como eu mostro o que eu sinto por elas. Demonstrar sentimento, gente, cada um aprendeu a demonstrar do seu jeito. Então, uns demonstram falando, eu te amo, eu gosto de você, eu sinto saudades, eu quero estar com você. Outros demonstram fazendo, vêm e te ajudam, vêm e te oferecem algum apoio, vêm e fazem alguma coisa por você, compram alguma coisa para facilitar a tua vida. Então a gente tem algumas formas de demonstração de sentimento e a gente precisa observar como o outro ele exatamente demonstra os sentimentos dele e como a gente demonstra o nosso. Porque quando a gente não percebe essas diferenças, a gente começa a questionar se essa pessoa gosta mesmo da gente. E aí é o quê? Terreno fértil para a imaginação, né? Aquela imaginação danada da insegurança. E lá começa a nascer minhoquinha, ó, pensando, mas então, a pessoa não me diz que me ama, então é porque ela realmente não gosta de mim. A pessoa não faz nada por mim, então é porque ela não gosta de mim. Né? Não é só falar que diz, ela tem que provar com ações. Aí o outro diz, não adianta ficar provando com ações, tem que dizer que me ama. Então a gente precisa começar a ler o outro e a ler a nós mesmos também, para que a gente saiba, escuta, isso que você está sentindo, isso que você está pensando, é uma prova de amor real ou não para mim? E quanto mais a gente precisa, como eu falei, dessas provas de amor, dessa necessidade de entender que o outro está fazendo ou não coisas por mim, mais é a necessidade que eu tenho de me encaixar ali naquela relação, independente do tamanho que ela tenha. Mais eu sinto a necessidade de eu mesma me moldar aquela situação para não perder a relação. Eu acabo acreditando, às vezes, em coisas que a própria sociedade diz pra gente, né? Que ser feliz é necessariamente ter um parceiro, é necessariamente ter alguém para ficar comigo. Então eu vou misturando tudo isso na minha cabeça e acabo sentindo essa necessidade de me moldar, de me enquadrar, de me encaixar, de me espremer, de me torcer ali para aquela relação. E nessas condições eu acabo entrando num outro ciclo, que é o que eu chamo de ciclo da relação de migalhas. E o que é isso? A relação de migalha é a relação que não me traz aquilo que eu quero, mas mesmo assim eu me mantenho nela. Quer um exemplo? Vejam pessoas com objetivos de relação diferentes. Uma quer ficar, curte o momento, e a outra não. A outra quer compromisso, quer apresentar para a família, quer viajar junto sempre em todos os finais de semana, quer fazer planos. O outro lado se sente extremamente tolhido, diz, não, eu não quero esse compromisso, eu só quero ficar, eu gosto de você, mas eu não quero essa relação ainda de fixação de questões, eu quero que a gente tenha liberdade, aproveite o máximo quanto a gente puder.
veja que em ambos os casos as pessoas vão ficar frustradas, porque uma vai esperar coisas muito diferentes da outra. E ainda assim, aquela, principalmente que está esperando compromisso, vai ter uma relação que não a satisfaz. Mas por aqueles medos que a gente tem, que acabamos de falar, ela se mantém na relação. Só que o que acontece? Eu aceito aquilo que o outro me dá, só que isso não é o suficiente para mim. Ou seja, essas provas de amor que o outro me dá não me convencem. E aí eu entro naquele ciclo da insegurança, lembra? Como eu estou insegura, eu vou atrás de provas de amor. Normalmente essas provas de amor não me convencem, aí eu peço mais. E mais, por quê? Porque aquela pessoa tem uma visão diferente da relação de mim. Nós já falamos disso, né? Ela quer outros objetivos que não os mesmos que eu. E aí o que acontece? A gente acaba se frustrando, acaba investindo cada vez mais em cobranças, a relação fica prejudicada e no final das contas, eu ou me separo ou tenho vários conflitos na relação e acabo reforçando aquele sentimento que eu tinha de que eu não sou boa o suficiente para manter uma relação legal, de que a minha relação não vale a pena, de que eu não estou feliz na relação, que eu estou insegura, que eu acho que eu não sou amada o suficiente, entende? E como normalmente a gente tenta resolver isso, gente? A gente para a relação e fala, não, vamos lá, a gente precisa conversar. E lá vão horas e horas e horas desgastantes de DRs, né? De discutir a relação. Ah, então, olha, eu sinto que você faz isso. E aí, quando você faz isso, quando você não me liga, eu fico muito triste. Eu gostaria que você me ligasse mais, porque eu me sinto abandonada por você. Ah, então, olha, quando você não me dá nenhum presente no dia do nosso aniversário de namoro, de casamento, parece que você não liga mais para a relação, eu fico tão desapontada. Poxa, quando você prefere sair com a sua família e não com a minha família, eu sinto que você não valoriza a nossa relação familiar, eu me sinto tão triste. E você vai colocando as suas demandas e demandas e demandas, e essas demandas soam como? Sempre como cobrança. E aí a pessoa mais se afasta de você. Uma outra forma que a gente tenta resolver essas questões é pedindo apoio tanto para a família do outro, para a nossa família, quanto para os amigos. Então, normalmente a gente vai lá falar com um amigo para falar, então, mas você acha que ele gosta de mim mesmo? Mas você acha que ela não tem outro? Mas você acha porque vai viajar sozinho? Porque mas você conhece aquelas pessoas com quem ele estava saindo e almoçando e falou que estava, era mesmo? Você estava lá almoçando com ele também? Você viu se era um almoço de negócio ou não? Ai, mas fala para ele quando você puder, que eu sou muito apaixonada por ele. Não, mas fala para ela quando você puder, que aquela roupa que ela veste não é muito legal. E você tenta ficar convencendo os amigos e os familiares a intervirem por você e a resolverem alguns problemas para você. E uma das questões que aparecem muito no cotidiano é, inclusive, quando as pessoas chegam a pedir ajuda profissional, como uma terapia de casal, mas que eles vêm com o grande objetivo de discutir os seus problemas agora, seja nas DRs, seja pedindo apoio para as pessoas que você conhece, amigos e familiares, seja na terapia de casal. Sabe qual é o grande foco que normalmente a gente tem? A gente quer mudar o comportamento do outro, não o meu. E é aí que está o grande erro. Sabe por quê, gente? Porque vamos pensar lá, olha. Num vídeo passado, eu vou deixar até aqui no card para vocês, eu expliquei um pouco mais detalhadamente sobre os comportamentos, os contextos, as consequências. Se você tiver alguma dúvida, dá uma consultada no vídeo que tá bem legal. Vou tentar resumir aqui para vocês, tá? Todo comportamento, ele acontece num cenário, num contexto. Tem um comportamento e depois desse comportamento tem uma consequência, o que vem depois do comportamento. Então, vamos dar um exemplo bem simples. Imagina que eu, Eric, estou com fome. Qual é o contexto? Qual é a situação anterior? Fome. Eu vou e me alimento, eu como alguma coisa. Se a coisa estiver gostosa, qual é a consequência? Eu fico bem feliz e provavelmente volte a querer comer aquela coisa novamente. Eu tô com fome, é o cenário, a situação. Vou lá, como uma coisa. Não está gostoso? A chance de eu voltar a fazer isso é muito pequena. Eu não vou querer comer de novo aquela coisa que não foi legal. Então, qual é? Isso eu chamo da lei do comportamento. Qual é a lei do comportamento? Todo comportamento vai acontecer num cenário, vai ter o comportamento e eu vou ter uma consequência desse comportamento. Vamos pegar aqui um exemplo de comportamento para insegurança. Eu estou numa festa, vou numa festa com meu parceiro, com a minha parceira. Esse é o contexto, estamos numa festa. Chegando na festa, essa pessoa vai falar com outras pessoas que eu não conheço.
Qual é o meu comportamento? Eu sinto insegurança, sinto ciúmes, fico desconfiado de por que me deixou ir falar com as outras pessoas. E qual é a consequência? Normalmente eu vou lá discutir, eu vou lá cutucar, eu fico chateada, não falo nada, me omito, mas lá em casa eu fico brava, fico emburrada. Então, todo comportamento ele vai ter uma causa, né, um contexto onde ele vai acontecer, ele vai ter uma consequência. Como? E aí voltando aqui para o nosso exemplo, né? Como eu posso querer fazer coisas para mudar o comportamento do outro? Me expliquem. Se quando eu me comporto, eu faço a coisa e eu tenho a consequência, como que eu quero que o outro mude para eu ter a consequência? Entendeu o que você acaba querendo? Quando você vem e diz, você, Érica, precisa ser mais tolerante, você, Érica, precisa ser menos ranzinza comigo, você está me dizendo assim, você tem que mudar para que a consequência para mim seja diferente. Alguma chance disso acontecer, gente? Não tem. Sabe por quê? Porque o outro pode, por um acaso, mudar e te favorecer. É verdade. Só que o que acontece nessa situação? Quando eu espero que o outro mude para eu ganhar uma consequência legal para mim, sabe o que eu faço? Eu deixo a minha felicidade depender do que o outro vai querer ou não fazer. E dá certo isso, gente? Isso tem chance de dar certo, gente? Não tem. Sabe o que acontece nisso? Eu fico extremamente frustrada. Eu fico esperando que o outro faça coisas, que as consequências dessas coisas me favoreçam e aí sim eu espero me sentir feliz. Só que esse é o caminho mais errado que a gente tem, porque ao invés da gente sentir segurança e tranquilidade, ao invés da gente sentir que a relação tá legal, sabe o que acontece? Eu me sinto frustrada e aumenta mais ainda a insegurança. Nesse exemplo mesmo que a gente falou, eu tô lá na festa, eu fico quietinha porque eu não conheço ninguém e a minha parceira, meu parceiro vai conversar com as pessoas. Aí eu fico lá me sentindo não amada, me sentindo desprezada, me sentindo não valorizada, porque essa pessoa sabia que eu não conhecia ninguém. Como assim ela não foi ficar comigo a festa toda? O que eu fico esperando? Que ela deixe de fazer uma série de coisas que ela foi fazer para ficar comigo, para me paparicar, para me apresentar para as pessoas, para me dar atenção. E aí, quando eu não tenho isso, ao invés de eu me sentir melhor, eu me sinto pior em relação à minha parceira, meu parceiro. E por isso, muitas vezes, as coisas não acontecem. E aí, o que gera todo esse movimento? Quando eu espero que o outro faça alguma coisa que eu quero. Eu vou lá, não tenho, fico frustrada e aumenta a minha insegurança. E quando eu tô mais insegura, eu cobro mais, exijo mais, a pessoa se afasta mais, aumenta mais a minha insegurança. Entende qual é o ciclo que vira? Vai virando um ciclo em cima do outro, eles se alimentam mutuamente e é um ciclo do erro, é um ciclo da frustração, não é um ciclo do sucesso. Bom, mas então o que eu faço para não deixar que a minha insegurança vire esse ciclo todo de frustração e mais atrapalhe do que ajude a minha relação? Vamos lá. Lembra que a gente falou dos medos? Então, um dos primeiros itens que a gente precisa começar a pensar é: eu posso controlar o que está sob meu controle, que é o quê? O meu comportamento. O comportamento do outro não está sob meu controle, não adianta eu querer mudar o outro. Você entende por quê? Porque a consequência do comportamento do outro é provocada pelo outro, não é provocada por mim. É como se quando eu espero mudar o comportamento do outro, seria como se eu dissesse assim a todo momento, ó, eu espero que você faça regime que eu emagreça, entende? Isso não é possível. Se eu quero emagrecer, quem tem que fazer regime sou eu, não é o outro. Então o grande segredo que a gente tem é controlar aquilo que a gente pode controlar, que é o nosso próprio comportamento. Lembra que a gente falou dos medos? E que a causa dos medos eram 2 fatores principais? Primeiro, baixa estima e segundo, a minha história de vida, tudo que eu aprendi ao longo do que eu fui vivendo e trago para as questões hoje. Então vamos falar primeiro da questão da baixa estima. Muitas vezes a baixa estima, ela vai acontecendo ao longo de toda a nossa vida. A gente vai aprendendo a se amar ou, infelizmente, a não se amar. É um processo em que a gente vai ter que se expor a situações e se arriscar mesmo. É um processo muitas vezes dolorido, é um processo que exige coragem, sim, e muitas vezes até é um processo que você precisa de ajuda profissional de um terapeuta, de um psicólogo, de um analista de comportamento, para te ajudar a compreender melhor de onde tudo isso veio. Mas principalmente é você olhar para você e perceber, inclusive, gente, que até um relógio quebrado,
ele marca a hora certa 2 vezes ao dia, então não é possível que você não tenha coisas boas, sempre tem. O problema é que ao longo da nossa vida a gente veio olhando só para as coisas ruins. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é, se toda essa questão de insegurança está vindo da minha baixa estima, eu preciso resolver isso aqui. Eu preciso começar a pensar em me valorizar. O segundo ponto são aqueles medos que a gente traz de tudo que a gente já vivenciou, de tudo aquilo que a gente já teve de experiência na vida. E a gente pega tudo aquilo que foi lá atrás e põe aqui nessa relação. E o primeiro item para a gente corrigir isso é, parou. A gente tem que começar a distinguir o que é medo real do que é medo imaginário. Porque sim, a gente cria monstros que não existem na relação atual. Tudo bem, você teve uma relação mal sucedida lá atrás, mas essa relação é a mesma coisa? Ela está te dando as mesmas dicas? Está acontecendo a mesma coisa? A gente tem que trazer para a realidade e avaliar esses medos. O que está acontecendo na minha realidade hoje? A primeira coisa que a gente precisa fazer, então, é distinguir se o medo é real ou não. E a segunda coisa é nos posicionar diferente frente a esses medos. E isso eu vou chamar, então, agora de um ciclo virtuoso, que é o ciclo da segurança. É a gente entender o nosso medo, é a gente descartar os medos irreais, ou seja, entender que eles são meras construções das nossas cabeças, que eles aconteceram em algum momento da nossa vida sim, mas que não cabem nessa relação agora, e trabalhar então sobre os medos reais. E para trabalhar esses medos reais, a gente vai levantar alternativas sobre o que a gente viu de déficit, sobre coisas que a gente realmente precisa melhorar na gente, coisas que são minha responsabilidade, que eu preciso melhorar, que vão atingir direto a relação, e principalmente assumir os meus limites, porque sim, nós temos limites e nós não vamos conseguir atingir a todas as expectativas dessas relações, não. A gente vai ter sim alguns tropeços, a gente vai ter sim algumas coisas que a gente não vai poder atender, e aí sim a gente vai decidir se essa é uma relação pra gente ou não. Aí sim a gente vai encaixar a relação em mim e nunca ao contrário. Eu não tenho que pensar que eu tenha que me encaixar na relação, mas sim que a relação tem que atender basicamente as minhas necessidades e expectativas. Essa é a receita da relação saudável. Vou te dar então aqui 2 pontinhos. Vamos pensar. Para os medos, uma dica que você pode fazer hoje. Liste os seus medos, liste o que te deixa com esse sentimento de insegurança tão à flor da pele. Liste o que te incomoda tanto nessa relação. Coloque lá num papel mesmo. Eu tenho medo de me relacionar com as pessoas e me decepcionar. Eu também tenho medo de sair sozinha de repente, de não estar namorando, de ficar sozinha, ir num restaurante, não poder ir nos lugares, no cinema, e as pessoas olharem pra mim e ficarem pensando, nossa, essa pessoa deve ser tão ruim que tem que vir sozinha, não tem namorado, não tem uma namorada para vir com ela. Medos que a gente tenha. Não julgue seus medos, apenas liste seus medos. Para quê? Para que o segundo ponto que a gente possa fazer é distinguir os medos reais dos irreais. Então vamos lá nesses 2 exemplos. Medo de me decepcionar é real ou não, gente? Real. É possível sim que eu me decepcione com a pessoa, é possível sim que eu invista numa relação e que não tenha futuro. É possível que eu invista numa relação que ela dê certo por um tempo e não dê certo por outro, eu tenha que terminar a relação por algum motivo. É possível que eu me interesse por essa pessoa no momento e eu tenha desinteresse por ela em outro, ou que aconteça comigo, a pessoa esteja interessada no começo, conheça outra pessoa e eu me decepcione. Isso é super real. E aqui, vai o limite. Eu tenho que entender que sim, eu não sou o universo todo da pessoa. A pessoa vai querer outras coisas. A pessoa pode sim mudar seus objetivos de vida e achar que a nossa relação não vale mais a pena, não atende mais as necessidades dela. E eu preciso entender isso e lidar com essa frustração. O outro medo é aquele de sair sozinha e achar que as pessoas vão estar pensando, gente, isso não é real. E independente do que a gente faça, as pessoas vão pensar sobre a gente. Quer dizer que eu vou ficar cultivando esse medo de uma coisa que não é real e vou prejudicar a minha relação? Então, eu discriminando meus medos, eu descrevendo eles e entendendo o que é real ou não, eu posso me tocar e falar, peraí, eu estou alimentando um medo que não é real, isso não faz sentido para mim. E assim eu facilito o meu raciocínio e a minha forma de agir. E para os medos, gente, é preciso que a gente haja sobre eles. Não adianta ficar esperando que, olha, tudo vai ser mil maravilhas, tudo vai acontecer tranquilamente. Não, a nossa vida não é tranquila.
A gente precisa entender que a gente vai ter que enfrentar alguns medos. Eu vou ter que enfrentar uma relação e verificar o risco de me decepcionar ou não. Porque ou eu enfrento e tenho a chance de dar certo ou não, ou eu tenho a certeza que eu não vou ter relação nenhuma e não vou conseguir ser feliz nunca. Então, enfrentar, quebrar a cara, sofrer faz parte da vida. Eu não posso achar que eu tô aqui na vida só para ser feliz. Eu tenho que aprender a lidar com a frustração. Eu tenho que aprender a lidar com as coisas que não saem do jeito que eu quero. Mas isso não significa que inviabilize a minha felicidade. Então, eu tenho que lembrar, inclusive, que essa relação, ela não pode ser a minha vida inteira. Imagina a sua vida como uma pizza. A sua relação afetiva deve ocupar o tamanho de um pedaço. Assim como a sua vida familiar, outro pedaço, o esporte, outro pedaço, a sua vida profissional, outro pedaço, seus filhos, outro pedaço, você mesmo, os cuidados que você tem com você, outro pedaço. Imagina que tudo que seja importante para você tem que formar um pedacinho dessa pizza e junto formam sua vida. Se a sua relação está ocupando muitos pedaços na sua pizza, qualquer coisa que aconteça na sua relação vai ser muito relevante, vai ser muito gritante. Isso vai ser péssimo. Então a gente tem que dividir todas as coisas que acontecem na nossa vida, dividir o peso disso e o valor disso, para que se cada coisa que aconteça em uma delas não impacte diretamente na nossa vida. Para a gente lidar com os medos, só enfrentando, porque senão o medo é um bichinho pequenininho que a gente vai dando alimento, ele vai crescendo, crescendo, crescendo. E ninguém quer medo crescendo. A gente quer acabar com ele enfrentando. Agora, lembra que o outro item é a questão da autoestima. Para a gente trabalhar a autoestima, eu quero que você faça um pequeno exercício para mim. Pegue aí o material para você escrever e anote todas as suas qualidades. Isso mesmo, anote tudo aquilo que você oferece para uma relação afetiva. Então imagina lá, sou atenciosa, sou carinhosa, sou preocupada, sou dedicada, sou companheira, né? Tudo que você oferece de bom para a relação. Num outro momento, num outro papel, num outro local, você vai escrever tudo que você acredita que você faça que não esteja lá ajudando muito a relação. Ah, mas como que eu vou saber isso? Olha para o teu parceiro, olha para a tua parceira, veja do que eles reclamam, verifique o que eles dizem que você cobra demais, verifique do que eles falam que você faz que não seria legal fazer. É dicas de que você tem para entender assim, o que será que eu estou fazendo de mais ou de menos que não está muito ajudando a relação? E descreve também. Então, depois disso descrito, você vai olhar para cada item desse que você está percebendo que não está sendo muito legal para a relação e vai pensar numa forma de compensar isso. Como será que você pode fazer isso diferente? Por exemplo, vamos pensar que a pessoa te diga assim, você é muito insistente, você cobra muito atenção, eu fico sufocada, não aguento, toda hora eu tenho que ligar, toda hora eu tenho que falar. Como será que a gente pode ser diferente? Será que em vez da gente ficar cobrando, a gente pode começar a pensar e dizer assim, então, isso aqui, é lá, aquele ciclo de insegurança que eu tô. Como que eu faço para melhorar? Eu olho aqui para as minhas características de autoestima, eu olho como eu sou boa assim o suficiente, olha quanta coisa eu ofereço para essa relação, que legal. Então eu sou uma pessoa assim absolutamente capaz de ter uma relação saudável, satisfatória. Agora posso estar pegando no pé. Se a pessoa não está gostando muito, o que eu tenho que fazer? Tem que dar um tempo. Então, eu quero falar com a pessoa, encontre formas interessantes de falar com a pessoa. Eu quero falar com a pessoa de manhã, tarde, à noite. Veja maneiras que você pode, de manhã você liga, no meio da tarde manda uma mensagem, à noite telefona. Então, é importante que a gente comece a pensar que se incomoda o outro, isso não faz bem para a relação. E tentar achar um meio termo para que a gente possa ter as necessidades satisfeitas e que o outro também tenha o seu espaço preservado, porque senão isso vai gerar tensão na relação e em vez de aproximar, vai distanciar. Aí você pode de repente estar dizendo assim, nossa, Érica, mas então tudo que você falou aí, o problema é meu, eu sou o problema da relação, o outro não tem nada a ver com isso? Não. Muito pelo contrário. Toda e qualquer relação é composta de 2 ou mais pessoas. E todas essas pessoas têm absoluta responsabilidade por tudo que acontece. Você tem responsabilidade pelo que você faz e o outro tem responsabilidade pelo que faz. Se eu estou me relacionando com você e faço alguma coisa errada, eu sou responsável pelo erro que eu estou cometendo. Agora, você é responsável por me manter errando.
ou no mínimo por se manter nesta relação em que você não está gostando de alguma coisa. A questão aqui agora é, eu consigo falar com você, eu não estou conseguindo falar com o teu parceiro, com a tua parceira. E principalmente, lembra, nós não podemos pensar em mudar o comportamento do outro, porque o outro produz a consequência para ele, não para a gente. Se eu quero uma consequência diferente, quem tem que produzir sou eu. Eu não posso deixar a minha satisfação lá na mão do outro, esperando que o outro me satisfaça, que o outro faça coisas por mim. Então, agora, eu não sei de quem é a maior responsabilidade, mas eu sei que você, que está ouvindo todo esse conteúdo, é a solução. E se você, assim como qualquer outra pessoa lá do outro lado da parceria, estiver ouvindo isso e se achar como parte da solução, tenho certeza que a única coisa que vai acontecer é sucesso na relação de vocês. Por quê? Se você pensa na solução, se o outro pensa na solução, ninguém fica esperando nada um do outro, todo mundo começa a fazer sua parte e a relação dá certo. Agora, fundamental é que você precisa avaliar o quanto você tem responsabilidade pelos problemas e conflitos que estão acontecendo na sua relação. E quando você perceber isso, mude. Um outro ponto importante é, você tem que avaliar o quanto esta relação está te satisfazendo. Se é a relação onde você deve estar. E se essa relação não te satisfaz, mude-se. Porque esse não é um lugar para você. Porque você não precisa do ciclo de migalhas. Você é uma pessoa boa o suficiente, capaz o suficiente, esperto o suficiente, aprendeu agora a lidar com a tua autoestima, a lidar com os teus medos e vai conseguir uma relação sólida e duradoura e saudável. Olhando para si, olhando para o outro e fazendo o que você tem que fazer, dentro da tua responsabilidade de solução. Tá bom? Espero que você tenha gostado e a gente se vê nos próximos vídeos. Deixa seu comentário, suas sugestões, suas dúvidas e eu vou planejando vários conteúdos para poder satisfazer todas as necessidades das tuas relações, tá bom? Tchau, tchau e até lá!